descrever a Ariete Matumona em 3 palavras? A primeira palavra, protagonista. A segunda, amável. E a terceira, determinada. Quando começou o seu gosto em comunicar para a audiência? O meu gosto pela comunicação começou quando era muito pequena. E na altura eu acompanhava o programa do Bem-vindo Magalhães. Na verdade era porque ele estava ali a apresentar o Chilar. Eu via também as reportagens que a Inês Cacoma fazia. E foi dali que eu comecei a criar essa paixão pela comunicação. Tem algumas referências na área da comunicação social, nacional e internacional? Quem são? Essa pergunta... Claro que eu tenho, claro. E nacional começo por citar a Patrícia Pacheco. Ela é a primeira da minha lista. O que é a Patrícia? Patrícia Pacheco é pela forma livre que ela tem de apresentar o programa, ou os programas, tantos que ela já fez e que ela continua a fazer. E ela mostra aquela simplicidade e naturalidade, é disso. E isso é que me inspira, porque eu vejo que eu estou numa fase de crescimento e eu preciso sair dessa fase e passar por essa também. E internacional, eu fico com a Eliana brasileira. No início, como foi entrar para a Rádio Escola? Foi uma coisa super... foi uma história grande. O que aconteceu? Assim que eu termino o ensino médio no IMEL, Instituto Médio de Economia de Luanda, eu passo numa fase de procura de estágio, passei em vários órgãos de comunicação, inclusive até em televisão. E eu, como sempre, por isso que eu usei aquela palavra determinada, porque eu sempre tive essa coisa de determinação e exigência comigo mesma. No princípio comecei com as minhas colegas, éramos 3, mas depois de uma pausa decidi andar sozinha. E tudo começou através de uma atividade. Isso foi na Casa da Juventude. Essa atividade foi realizada no dia 4 de novembro e quase que eu não fui nessa atividade, porque choveu. Choveu mesmo, choveu muito. Mas eu não queria faltar nessa atividade, eu disse eu vou para essa atividade. E onde eu estava à espera, por acaso eu fui numa lavandaria onde eu tinha que pegar o fato do meu irmão e eu fui com a minha sobrinha, ela tinha que voltar em casa com o mesmo fato, mas eu fiquei lá a aguardar que a chuva cessasse. E nesse tempo recebo uma ligação da repórter que poderia fazer cobertura na atividade onde eu ia, porque eu podia fazer parte também do painel dos palestrantes. E quando eu recebo a ligação, diretamente eu disse Rádio Escola. Eu achei que fosse Rádio Escola, na verdade estava a dizer Rádio Escomba. Isso me motivou, mas eu disse prontos, eu amo comunicação, vai ter jornalistas, então não falto nessa atividade. Tomei a minha decisão, eu fui para lá, embora tenha começado muito tarde, mas lá eu conheci a Elisete Calunga. Conheci a Elisete Calunga, que é a nossa ex-colega, né, da Rádio Escomba. Ela fez a reportagem lá, a mim também, e no final eu procurei falar com ela, procurei pedir o contacto, saber mais sobre a Rádio Escomba e marquei com ela que era para eu conhecer porque eu estava à procura de estágio. Mas não foi por causa dela que eu conheci primeiro a Rádio Escomba, foi por causa de publicações que o nosso ex-colega também, o Alfredo Vieira, fazia. Ele fazia publicações e estas publicações que ele fazia, pronto, estava lá a Rádio Escomba, não dava muito na cara, não estava ali, pronto, é uma rádio, tá aí. Eu estava me preocupando em passar a Rádio Nacional, Rádio Kazenga, Rádio onde eu estava a deixar todos os meus documentos, embora não tenha sido chamada. Então, pronto, eu conheci a Rádio Escomba por intermédio das publicações e depois eu só fui me recordar com o tempo. E dali depois dava, não dava, porque ela nunca estava na rádio quando eu precisava vir para a rádio conhecer. Então ela me passou as diretrizes. No outro dia eu mesma decidi caminhar, saí de casa e decidi conhecer a Rádio Escomba. Numa ligação ela falou para mim, olha, pergunte o edifício da comunicação social, cheguei até lá, vão te direcionar onde é que está a Rádio Escomba. E foi assim, eu cheguei, entrei na Rádio Escomba, conheci o espaço e fui acolhida ou recebida pelo pessoal. E quais são as memórias que guarda dos seus colegas de trabalho? Daqui da Rádio Escomba tem
eu tenho memórias que às vezes eu fico contando em casa, a minha família. São memórias de quê? Porque eu quando comecei, eu vim com... prontos, havia colegas e prontos faziam perguntas. Então qual é o teu maior sonho? Eu dizia, terminar com a minha formação, ser uma gaja de sucesso e tudo mais. E tudo mais. E havia debates aqui, tinha muitos debates. E eu me sentia como se eu não soubesse nada. Eu me sentia como se eu não soubesse nada. Eu ficava, não, essa não. Então, uma das maiores memórias que eu tenho é dos debates, da minha entrada, quando eu entrei aqui, quando comecei a conhecer os meus colegas dessa fase toda, debate daqui, e era uma coisa que olhavam para mim, para as minhas crenças, e pronto, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. E foi uma fase de muitas mudanças e também de muito aprendizado. Aprendi muito com todos os meus colegas. Passando 2 anos de rádio e estando na comunicação, hoje jornalismo radiofónico, o que almeja fazer? 2 anos na comunicação. Eu vou dizer que eu aprendi muito. Eu só não aprendi no IMEL, no Instituto de Economia Atuada, né? Mas eu trouxe aquilo que eu aprendi e aprendi novas coisas nesta casa. Nesses 2 anos eu digo que eu estou numa fase em que eu começo a minha carreira, propriamente no mundo da comunicação. E nestes 2 anos que eu completo aqui na Rádio Escomba, tanto que é dia 21 de novembro que eu entrei, e pronto, eu quero fazer mais do que eu já fiz, porque eu estava numa fase inicial, digo eu, muito aprendizado. O aprendizado não para, continua, mas eu digo que eu vou fazer mais pela comunicação. Que oportunidades gostaria de ter agora? Nesse instante, agora, se me aparecesse uma oportunidade, é de estar a trabalhar num órgão de comunicação. Aliás, num órgão de comunicação, mas que seja uma televisão. Não é que eu vou deixar de fazer rádio, é que eu criei uma paixão muito forte por estar lá no microfone constantemente, e já me pesa a dizer que eu já não quero mais fazer rádio. Quero continuar, mas é estar lá por detrás das câmaras e falar para um público, estar numa televisão. E sempre foi o meu sonho. Embora que eu tracei que tenho que passar num jornal, numa rádio, depois vou para a televisão. Que retrato faz da sua performance enquanto locutora de rádio e uma amante de literatura? Que retrato? Olha, eu vou confessar que estar no lugar de entrevistador é melhor do que estar no lugar de entrevistador. É muito melhor. Sim, mas enfim, vou ter que responder a essa questão. Diria que uma pessoa muito simples, a palavra amava não entra mais, mas uma pessoa muito exigente consigo mesma e alguém que mostra interesse pelas coisas e alguém que corre atrás daquilo que realmente quer. Que significado tem a Rádio Escomba para si? E principalmente o programa Será Muita coisa. É como mexer aqui no meu coração. Está a bater muito. Prontos. A Rádio Escomba, deixa-me respirar. Significa muito para mim. Eu me recordo da primeira entrevista que eu tive. Isso foi já no final do ano de 2022, quando fizemos o programa assim em geral, junto com os colegas, e fizeram-me uma pergunta que tinha-me feito, era o Augusto Afonso. Ele perguntou o que é a Rádio Escomba para si. Eu dizia, a Rádio Escomba é como um namorado para mim. Tipo, me pediu em namoro e eu disse sim. Sim, porque eu estava numa fase que eu estava à procura de estágio, de oportunidade, e eu não tinha. E a Rádio Escomba deu-me esta oportunidade. A Rádio Escomba é uma casa que não só me recebeu, mas transformou a minha pessoa. O que a deixa mais entusiasmada na comunicação? O que deixa-me mais entusiasmada na comunicação? Eu parecia assim meio absurdo, mas é a comunicação, a própria comunicação. Comunicar me deixa entusiasmada, é uma coisa super. Comunicar, enfim, todo mundo comunica. Então, se você faz parte
da comunicação, trabalha propriamente na área da comunicação, e se você, é aquilo que se diz, né? Você precisa ter paixão naquilo que você faz. Então a comunicação é a minha paixão, a comunicação é o meu amor, é até o meu ursinho de peluche e trouxe. Eu amo a comunicação. Quem são os amigos da Ariete? Os amigos da Ariete. Os meus amigos, eu não sou uma pessoa de muitas amizades. Eu tenho esse, não sei se digo se isso é um problema, ok, mas eu não tenho muitas amizades, mas eu tenho amigos. Tenho a minha amiga, a Ludmila Gomes, que é do e-mail, né? O e-mail deu-me essa amizade. Tenho a Carla Cajinga. Fora da Carla Cajinga também tenho outros amigos que estão incluídos em outras áreas. Não só da comunicação. Tenho... Qual é o seu maior medo? O meu maior medo? O meu maior medo é eu nunca perder o medo. Se fosse para mudar uma coisa em si, o que seria? O que eu mudaria em mim? Olhe para mim. O que eu mudaria? Não mudaria nada. Porque se eu mudasse, eu acho que eu perderia, até não acho, mas eu tenho a certeza, que eu perderia a essência daquilo que é a minha pessoa. Quem são as pessoas que fazem parte do seu grupo de apoio? As pessoas que fazem parte são tanta gente, é muita gente mesmo. Começo com a minha família. A minha família faz parte desse grupo de apoio. Se não fosse pela minha família, não sei muita coisa. E passamos por muita coisa aí, pronto. Começo com a minha família. Depois da minha família, passo para os meus amigos, claro. Inclusive a minha amiga Ludmila, a Carla Cajinga, que também está sempre ali ao meu lado. E vou esquecer, né? Que eu tenho aqui gente. Na Rádio Escomba, a Daniela Mwanza. A Daniela Mwanza, o tio José Felipe, claro, não posso esquecer porque eu aprendi muita coisa com ele, muito. E quando eu mencionei sobre memórias, sobre debates, sobre aquelas dúvidas sobre mim e tudo mais, então era muito falar mais sobre ele. E tem muita gente que me apoia, então de certa forma eu acabo passando, aproveitar esse momento para agradecer a essa gente toda que me apoia, porque isso vale muito para mim, isso vale muito para o meu crescimento, então muito obrigada a toda a gente. Beijos. Enquanto mulher criativa, inteligente e africana, que legado pretende deixar para o mundo? Legado. Eu aprendi que nós não viemos no mundo por acaso. E nada acontece por acaso. E é preciso que nós tenhamos um propósito de vida. É preciso que criemos a nossa própria marca. Se nós não criarmos a nossa marca, não mexemos nada, um vazio. Viemos e é como se não viéssemos no mundo. É como se não fizéssemos parte do mundo e nem sequer da existência. Então, eu vim ao mundo para criar a minha marca. E eu vou deixar um legado que a Ariete Madumonen foi uma grande mulher na área da comunicação. Ela trabalhou ativamente e fez tudo por aquilo que era o seu sonho.